Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Agradeço a todos que se faz presente, aqui em cima, embaixo, todos os príncipes e princesas do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Que nos diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode assentar, louvando a Deus. Você que pode assentar, você que não pode, fica de pé, louvando e glorificando a Deus. Aqui é uma passagem bíblica de algum dos livros históricos do Antigo Testamento. No capítulo 1 desse livro histórico de 2 Crônicas, nós vamos ver aqui a passagem de Salomão oferecendo o sacrifício. No segundo capítulo, nós vemos aqui Salomão pelo Hirão, rei de Tiro, que ajuda na construção do templo. E no capítulo 3, fala da construção do templo, A construção do templo começa no capítulo 3. E no capítulo 4, fala do altar e o mar de bronze. E no capítulo 6, fala de Salomão, abençoa o povo, dá graça ao Deus de Israel. E também no capítulo 6, do mesmo livro, fala também da oração de Salomão. E aqui no capítulo 7, a qual nós acabamos de ler, continua a continuação da oração de Salomão. Aqui no tema aqui em cima já mostra, Deus aparece a Salomão pela segunda vez, ele faz uma promessa. Quando ele faz tudo isso, Deus aparece para ele a segunda vez e faz uma promessa. Já tinha dado riqueza, já tinha dado honra e já tinha dado a sabedoria para ele. E depois desse tempo todinho, que a glória de Deus, o fogo de Deus manifesta dentro do templo, e Deus começa a falar com Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu virei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero pegar sobre um tema hoje, frisando sobre o tema, dizendo dessa maneira: o povo de Deus. Se você olhar nos originais, o que significa o povo de Deus? Significa um conjunto de pessoas que fala da mesma língua e costume, interesse semelhante à história da tradição comum. Esse é o significado do povo de Deus. Louvado seja o nome do Deus poderoso. Aqui eu estou falando com a continha de um povo que está espalhado sobre a terra. Nós sabemos que no planeta Terra existe 6 continentes, e no meio desses 6 continentes, ali está juntamente o povo de Deus fazendo missões. Ali está o povo de Deus fazendo algo diferente. Ali está o povo de Deus fazendo a diferença, aonde quer que está, aonde quer que se encontre, em algum estado, em algum município, em alguma capital, aqui mesmo do Brasil ou fora do Brasil, está um povo diferente, está uma população diferente, que adora aquele que glorifica, aquele que exalta, aquele que bem dizer o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Aqui está um povo separado, porque o povo de Deus tem que ser um povo separado do pecado, um povo separado da blasfêmia, um povo separado daquilo que Deus não agrada, que Deus detesta. Então esse povo, ele é chamado para exaltar, ele é chamado para glorificar, ele é chamado para bendizer o nome do Senhor. Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa, eu não vim do lugar aonde eu vim, você não veio do lugar aonde você veio à toa por acaso, você não veio aqui para sentar aqui em cima e ficar olhando para mim, ou ficar olhando para a roupa, ou alguma coisa de alguém. Você veio aqui para exaltar e glorificar aquele que reina, aquele todo-poderoso, que está sobre o teu trono, vendo os moradores da terra, procurando um verdadeiro povo que glorifica a Ele em espírito e em verdade. Porque quando o teu filho estava aqui na terra, ele falou para a mulher samaritana: o meu pai, ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então o povo de Deus tem que adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Então você não pode andar na mentira, você tem que andar na verdade, porque você conheceu aquele que é o autor e o dono da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que te libertou, aquele que te salvou um dia, ele salvou você para você ser liberto. Não para você ficar com pecado escondido, não para você ficar com pecado oculto, a qual o homem não sabe, a mulher não sabe, a qual a criança não sabe, a qual os animais não sabem, mas aquele que está lá em cima sabe. Aleluia, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele lá em cima sabe, e ele está de olho em você, ele está de olho em mim, ele está de olho em cada um de nós, e ele fala dessa maneira: eu não vou te cobrar agora, mas eu te espero no dia do juízo final. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No meio da mensagem dessa, quase não vejo glória, quase não vejo um aleluia, mas enquanto você não dá glória, enquanto você não dá aleluia, os anjos lá em cima dão um aleluia todos os dias. Santo, 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 santo é o Senhor da glória. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Em Salmo 100, número de Salmo 100, e verso 1 em diante diz: celebrais com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele um cântico. A palavra celebrar, ela tem um significado muito importante. Significa enaltecer, significa proclamar, significa louvar ao Senhor. Então você está convidado a louvar e exaltar o nome do Senhor, a proclamar aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Está falando aqui de todos os moradores da terra, todos que são considerados povo de Deus. E infelizmente, nem todos são povos de Deus. Jesus amado. O povo de Deus é um povo separado, igual eu falei antes. O povo de Deus tem que haver uma diferença. Se não houver uma diferença, não é considerado nem lá no céu, nem lá no inferno,
como um povo de Deus. É considerado um povo qualquer, é considerado um povo mundano, é considerado uma quantia de um povo de outro tipo de coisas, mas não tem nada a ver com o povo de Deus. E o povo de Deus, ele tem as suas características, e as suas características é mostrado no seu dia a dia. As suas características é mostrado na madrugada, é mostrado entre quatro paredes, é mostrado quando o vizinho, quando a vizinha não está. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Está lá em Hebreus capítulo, acho que é 13 ou 12 em diante. E essa grande testemunha pode ser que sejam os anjos, que os anjos também habitam ao redor daqueles que o temem e livram de todo mal. Mas nós também, essa nuvem significa, representa uma quantia de povos, uma quantia de pessoas que está de olho em mim, está de olho em você. Você chega perto dele, você chega perto dela e tem um crente, tem uma mulher, tem um homem que se diz ser mulher, ser homem de Deus. E você chega perto dela, perto dele e fala dessa maneira: aí perto da sua casa mora um homem de Deus. Aí perto da sua casa mora uma serva de Deus. É mesmo? É. Para mim não é. Mas por quê que não é? Porque através da sua caminhada eu tenho notado, eu tenho observado que essa mulher é desonesta, ou esse homem é desonesto. Por quê? Porque eles são ruins de paga, eles pagam, mas não, eles compram, mas não pagam. Dever não é errado, todo mundo deve, mas procura pagar pelo menos. Não fica pulando de quadra, não fica pulando de rua ou de estrada. Chega perto do irmão, chega perto da irmã e fala: irmã, não tem condição, mas tem como você conversar comigo e nós vamos ver se nós entramos em acordo aí, para ver se eu acerto com você. Não é verdade? Que na realidade o que tem de irmão, o que tem de irmã picareta, não é brinquedo. Jesus amado. É a primeira vez que eu venho aqui, nem sei se eu vou subir de novo, mas que eu vou entregar tudo que Deus me entregou, eu vou entregar. Alabá, chorobacandarabaxarabarabachai. E se prepara o teu ouvido que depois de mim tem mais profeta. Cadê os profetas de Deus aqui? Cadê as profetisas do Senhor? Cadê os louvoristas do Senhor? Levanta as mãos e glorifica ao Deus de Israel. Você que está do outro lado da internet, você que diz ser o homem de Deus, você que diz que pertence ao povo de Deus, mas você não paga, você está na prostituição, você está no pecado, você está na pornografia. Para Deus você não é um homem de Deus, nem uma mulher de Deus. Para Deus você é outra coisa, menos servo de Deus, menos vaso de Deus. Louvado seja o nome do Deus poderoso. Oh, aleluia, aleluia, glórias a glória, oh, aleluia. A Bíblia nos falou aqui em Salmo 100, versículo 2, falou que nós devemos servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos com um cântico. Nós temos que sempre estar cantando ao Senhor, nós temos que sempre estar servindo ao Senhor, não com murmuração. Eu sei que tem algum momento em nossa vida, tem alguns instantes em nossa vida que dá vontade de murmurar, dá vontade de falar muitas coisas, mas você segue o rumo de Jó, você segue o caminho de Jó, você segue o exemplo de Jó,
que ainda que perdeu tudo, perdeu as suas filhas, perdeu os seus filhos, perdeu os seus gados, perdeu todos os seus pertences, e ainda adquiriu uma lepra, mas ainda mesmo assim, a Bíblia fala que ele rapou a cabeça e tudo, cortou os cabelos e humilhou a Deus diante do Senhor. E no capítulo 16 de Jó, a Bíblia fala claramente que ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará na terra para te defender. Não murmure diante da situação difícil, porque que a qualquer momento o seu Redentor vai levantar, a qualquer momento o seu Redentor, ele vai agir ao teu favor. Nesta noite Deus está me usando para falar com pessoas que estão passando por momento difícil. Talvez não é aprovação como Jó, mas tipo semelhante ou parecido, ou menos ou mais. Quero dizer para você nesta noite, que o autor, o consumador da fé, ele está de prontidão como sumo sacerdote, como advogado fiel, como, aleluia, o evangelista João fale: filhinho, não pequeis, mas se pecar, lembre-se que nós temos o advogado, aleluia, justo, Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, o justo, ele está de pé para defender o teu povo. Aleluia. Oh, aleluia. No versículo 3 do mesmo Salmo 100, sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele, não que nos fez povos e ovelha do seu pasto. Nós somos povos de Deus. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que nos separou. Então honre a Deus com essa separação. Ele te honrou, Ele te separou para você, ainda que você seja um pastor, ou um missionário, uma missionária, um cantor, ou um evangelista, ou um apóstolo, e assim por diante. Lembre que Ele te separou para você ser ovelha do teu pasto. Não vai para outro pasto, fica no pasto de Jesus. Continua pastando no pasto de Jesus. Continua alimentando do alimento de Jesus. Por quê? Porque Ele é o seu bom pastor. Ele é o seu bom pastor. Em Salmos 23 fala: nada te faltará. Ele te guiará em verdes pastos. E esse bom pastor está dizendo para a tua noiva amada, está dizendo para a tua igreja: não se preocupe, continua pastando no meu pasto, continua firme ali na caminhada que eu te coloquei, para fazer a minha vontade e para fazer o querer do Senhor poderoso. Louvado é o nome do Senhor. Em Salmos 125 e versículo 2 diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora e para sempre. Solta esse fundo musical aí, se for possível. Aleluia. Oh, gosto de um fundo musical. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você, você que é povo de Deus, saiba de uma coisa: da mesma forma que Deus está nos montes de Jerusalém, protegendo e guardando, não é de hoje, é de muitos anos, bombardeia contra lá, mas a terra de Israel permanece firme. E assim é o seu Senhor. A Bíblia falou claramente
que Ele está ao redor de quem? Do teu povo. Quem aqui que faz parte do povo de Deus, levanta as mãos. Você tem que ter convicção, você tem que ter certeza que o teu pai não é padrasto, o teu pai é pai. Não é à toa que tem o salmo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. A vontade do Senhor tem que permanecer acima da nossa vontade. Algumas coisas estão no esboço, mas algumas coisas vêm lá de cima, lá do trono. Isso aqui é revelação. Isso aqui é revelação bíblica para você. Isso aqui é revelação do trono para você passar para a minha igreja. Um bocado você escreveu aí no esboço, mas agora é eu que entro no meio, para revelar o oculto e o escondido, que precisa ser passado para o meu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Deus poderoso. Olha, preste bem atenção. O nosso Deus, Ele está ao redor do teu povo, não é por acaso, não é por à toa, não é por acaso. O nosso Deus, Ele está ao lado do teu povo para proteger. Ai. Aleluia! O nosso Deus, Ele está em nosso lado. E não é só Deus, também os anjos. E não é só uma classe de anjo, tem outras classes de anjo também. Tem os serafins e os querubins. E tem os outros anjos de proteção para nos proteger. E quando não tem os anjos, tem o próprio Deus para nos proteger. Quando não tem o próprio Deus, o Deus Pai, tem um Deus Filho. Quando não tem o Deus Filho, tem um Deus Espírito Santo para te guiar, para te fazer você chegar aonde precisa chegar. Eu confesso aos irmãos que eu estava numa tremedeira danada para pegar esse microfone, mas eu lembrei daquela passagem que está escrita lá em João, Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 26. O Espírito a qual o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tem que ser dito, ser feito. Aí ele veio à tona, eu peguei o microfone, ele veio à tona, vai falando tudo. Você que está aí, não se preocupe. Tem muitos irmãos que estão tremendo, ai meu Deus, quanto mais chega a minha hora. Na hora Ele vai te usar. Na hora Ele vai usar não só os daqui de cima, mas os daqui de baixo também. Porque você é homem, você é uma mulher de Deus. Se você crer, você vai subir aqui para cima também, louvando e glorificando a Deus. Aqui está falando com você uma pessoa que antes de conhecer a Deus, não tinha esperança, não tinha saída, não tinha solução, mas Deus abriu uma saída, abriu uma porta, como abriu para Maria Madalena quando foi para ser apedrejada. E ele ali fez como juiz e começou a escrever na areia: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos olhando um para os outros, fariseus, hipócritas e assim por diante, só ficou Jesus e ela. Cadê os seus que estavam te perseguindo, que estavam te acusando? Ninguém, nem eu vou acusar você. Vai embora e não peques mais. Assim Deus apareceu: ó, você hoje é mendigo, tá? Você hoje é ex-presidiário, você hoje é aquilo, mas amanhã você vai ser pregador. E um dia eu vou colocar você lá perto do Antônio Moura e mais preletores lá, para falar para esse Brasil que eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus que prego aquele do lixo e levo para o luxo para sentar no meio de príncipe e de princesa do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor.
A Bíblia fala em Zacarias capítulo 2 e versículo 5. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele é um Deus protetor também, que está no meio do teu povo, e dentro dele a minha glória. No meio do povo de Deus está a glória do Senhor. Para nós terminar aqui, está faltando poucos minutos aqui, eu gosto de cumprir com o horário, foi assim que o meu pastor me ensinou. Pastor Anderson, lá de Pocrane, manda um abraço aqui da sua ovelha. Você achou que eu não ia lembrar do Senhor, né? Estou lembrando do Senhor. Para toda a igreja do Deus vivo, Deus abençoe. Olha o que diz aqui. A glória significa também, são sensibilidade, solidariedade, bondade e honra na presença de Deus. Então, quando tem glória, a presença de Deus se faz presente. E quando tem glória, a bondade de Deus se faz presente no meio do teu povo. Saiba de uma coisa, ainda que lá embaixo, ainda que aqui em cima, não tem muitas manifestações corporais, saiba de uma coisa, que a glória de Deus se faz presente aqui nesse lugar. A glória de Deus se faz presente em minha vida, em sua vida. A glória de Deus se faz presente em nossa vida. Quem tem glória aí, levanta as mãos e glorifica aquele que reina para todos sempre. Para nós terminar aqui, em 2 Crônica, capítulo 7, e versículo 14. Meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O povo de Deus, ele tem que se humilhar e orar. O povo de Deus tem que fazer oração constante e buscar a minha face e converter. O povo de Deus tem que ser um povo convertido dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Terra aqui significa um patrimônio ou significa a própria pessoa? Que isso, irmão? Porque se você ler lá em Eclesiastes capítulo 2 e 7, vai dizer: e o pó voltará à terra de onde veio, e o espírito voltará a Deus. Então você é comparado ao pó também. Então aqui está falando ao ser humano, está falando à pessoa, está dizendo assim, o próprio Deus está dizendo que Ele irá de sarar esse homem, Ele irá de sarar essa mulher que busca Ele, que converte dos seus maus caminhos e se arrepende. Então Deus lá do céu ouvirá e sarará a vossa terra. O seu Deus, Ele quer sarar a humanidade, Ele quer sarar o teu povo, mas muitas vezes o povo, não vou dizer todos, alguns já perdeu o temor. Não deixe perder o temor. Clame e humilhe como Davi, para que você não venha perder o temor e Deus continua recebendo o teu louvor, a tua adoração e a sua busca diante do Senhor. Povo de Deus, que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã nessa noite, pela honra e pela glória do Deus Todo-Poderoso.